torcida do Palmeiras, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha nos comentários do canal Mesa Redonda. Eu vou deixando aos créditos totais ao canal, que a gente busca notícias e informações atualizadas do Palmeiras, sem muita enrolação. Vamos acompanhar comigo esse vídeo até o final. O São Paulo, no meu entendimento, foi o São Paulo que se acovardou. Foi o São Paulo que não quis jogar. Foi o São Paulo que já no final do segundo tempo, em algumas oportunidades, chegou à frente. Mas me surpreendeu demais esse São Paulo que só empata dentro do campeonato. E hoje não empatou, perdeu. Até porque o São Paulo entra com 3 zagueiros e geralmente quando um time entra com 3 zagueiros, automaticamente, a coisa até um beabá do futebol, os laterais apoiar. E não foi o caso, né? O Wendel e o Cedric, que entraram jogando, se não bastasse os 3 zagueiros lá atrás, eles ficaram fixos lá atrás também, os 2 laterais. E aí você fica com 5 jogadores lá atrás, sem função nenhuma, só trocando passes lá atrás, aquela posse de bola enganosa. E o Palmeiras, você sabe que tem uma marcação forte, marcou pressão. O São Paulo não trocava no primeiro tempo, não trocava 3 passes, já perdia a bola. Por quê? O time do Palmeiras é um time bem posicionado. Fazia uma pressão em cima, roubava a bola e saía para o jogo. Então, a tônica do primeiro tempo foi essa. No segundo tempo, o Zubedinho abriu um pouco mais o time, colocando o Luciano, colocando o Lucas Ferreira, mas pouco produziram. Por quê? Porque o time do Palmeiras, como eu disse, né, é um time que não sabe jogar sem a bola. Ele rouba já rápido a bola para poder, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Então, acredito que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador no primeiro tempo, porque deixou o time muito preso. Imagine só, o Everton, como disse o Xará, não trabalhou. Quando o goleiro não trabalha, alguma coisa está errada. Ô, Geninho, qual é o mérito desse time do Palmeiras que estava até na reta final do Campeonato Paulista, quando perde o título para o Corinthians, o pessoal já cobrando demais o Abel, cobrando o Vitor Roque que não fazia gols. O Palmeiras parecia que poderia entrar numa crise. Ao contrário, Palmeiras com a classificação mais que encaminhada na Copa Libertadores da América, só para saber se é primeiro no geral ou não é. No Campeonato Brasileiro, contra o badalado Flamengo, Palmeiras reconquista a liderança. Qual é o segredo do Abel Ferreira, que ele parece que tem um escudo a todas as críticas? Primeiro, o elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Peças de reposição muito fortes. Às vezes até alguém que vem da base, teve um exemplo, vem atropelando. Tá? E eu acho que o Abel é um treinador muito inteligente. Ele vai devagar, encaixando. Ele tinha uma maneira de jogar, um jeito de jogar, que quando chegou lá no começo era um pouco diferente, porque ele tinha 2 velocidades, não tinha um atacante. Soube jogar assim, foi se moldando. Hoje o Palmeiras é um time que vive num astral sempre alto. Você não vê o Palmeiras em crise. A administração do Palmeiras ajuda isso, dá uma retaguarda para quem comanda. Então eu acho que o Abel, num trabalho tranquilo, foi ajeitando devagar. Como eu disse, no futebol qualidade faz diferença, né? Eu acho que a maneira, como o Miller diz, do Palmeiras jogar, de querer sempre jogo, sempre querer bola, isso ajuda, porque vai trazendo sempre dificuldade para os seus adversários. Os adversários vão ficando com medo de jogar contra o Palmeiras toma conta do jogo e aí fica mais fácil. E às vezes, aquilo que todo treinador precisa ter, né? Uma gotinha de sorte, né? Porque às vezes numa mexida assim, no final o jogador entra, faz gol. É claro que também o Vitor, quem acompanhou o Vitor na sua passagem pelo Atlético Paranaense, ele era assim, você dá um espacinho, uma jogada que não tem nada a ver, ele fazia o gol, né? Um jogo que o Palmeiras, deixaram o Palmeiras tomar conta, né? O Palmeiras tomou conta total, e aí o gol era questão de repente, acontecer. E aconteceu no final, que é normal, pode acontecer no começo como no final. Então eu acho que a confiança no trabalho, a maneira séria como o trabalho foi feito na reconstrução, é que fez com que o Palmeiras retomasse. Loeble, venceu quem mais procurou o gol? Assim, né? E o São Paulo não pode fazer o que o Palmeiras faz com o elenco. O São Paulo não tem elenco para ficar poupando A, B, C, D, não dá. O Palmeiras, o Facundo,
que a torcida às vezes reclamou tanto do Facundo. Mas que é importante. Mas é importantíssimo. Aí o Abel tira o Facundo, aquele ele coloca para jogar. Paulinho. Aí, o Paulinho. Entendeu? Aí você vai pro segundo tempo, você vai alteração no Palmeiras. Vai entrar Maurício, vai entrar Rafael Veiga. Vitor Roque estava vai no entrar banco, Vitor Veiga. Roque. Evangelista. Então não dá pro São Paulo querer difícil. poupar jogador. Desculpa, São Paulo tem um time. Mas São Paulo não tem elenco para pensar. Foi um erro, vocês acham que foi um erro não ter colocado o Lucas? Ele se machucou especificamente no jogo contra o Palmeiras, no sintético do Allianz. O Lucas voltou recentemente e o Zé Paz daqui a pouco pode até esclarecer. O Lucas não entrou em campo muito pelo gramado. Foi um erro? E os jogadores que se machucam no gramado que é cheio de buraco irregular, aí não conta. Quer dizer, eu acho também que essa coisa de gramado sintético agora tá virando uma muleta que não é brincadeira, hein? Qualquer coisa agora, o gramado sintético. O Corinthians tem um gramado misto, que é maravilhoso, mas é misto. Sim. Não é só gramado natural. É misto. É misto. É misto. Então, assim, eu vi... meio sintético, meio... Isso, e meio natural. Meio natural. Eu vi o novo gramado do Atlético Mineiro, né, que é a tecnologia muito superior do Palmeiras, porque é mais moderno. Agora, tem jogadores que se machucam também no gramado natural. O mundo inteiro, antes de surgirem os gramados gente. sintéticos, a vida toda os jogadores se machucavam no gramado natural. O que eu escutei de alguns amigos que são do segmento o jogo é diferente, de educação física, que realmente o gramado sintético, em algumas situações, ele segura mais o pé do jogador, a bola, como ela é de forma diferente, rápida, né? ela é mais rápida, ela causa mais choques de jogadores. Agora, se cada vez tiver um gramado sintético, então não vai jogar o Lucas contra o Atlético Mineiro, é isso? Atlético Paranaense, quando voltar. Botafogo. Então São Paulo vai contar com o Lucas quantos? 10 jogos ao invés de 19? Chico, deixa eu saber do Zé Paz. Eu já quero que o Zé Paz traga o próprio Vitor Roque para falar. Não é? O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, porque o Abel foi expulso, a gente vai falar da expulsão, e o Abel não concedeu entrevista coletiva, e o João Martins, auxiliar dele, falou também sobre o Vitor Roque. Então, rapidamente, a informação, antes de falarmos sobre Vitor Roque, você chamar os convidados, o Lucas não jogou, não entrou em campo em função mesmo do gramado sintético hoje, Zé Paz? Positivo, meu querido Osmar Garrafa, foi exatamente isso, até também o que dizia o São Paulo é de que no gramado sintético o piso é mais duro, o Lucas está voltando de uma lesão, isso poderia de alguma forma agravar a situação dele ou até mesmo piorar a situação do Lucas Moura, que é um dos principais jogadores do São Paulo, e vale lembrar que o Lucas é um dos jogadores que mais se posiciona contra o gramado sintético, enfim, já foi para redes sociais, toda hora ele está comentando sobre esse tema, então o São Paulo aí, claro, que numa conversa com o Lucas Moura, preferiu poupar esse jogador aqui do Clássico na Arena Barueri, meu querido Osmar Garrafa. Miller, antes do Zé Paz, segura aí, Zé, antes do Zé trazer o Vitor Roque e o João Martins, porque o assunto vai ser Vitor Roque, sobre essa decisão da comissão técnica, departamento médico, e o próprio jogador, no caso o Lucas, que é uma referência dentro do São Paulo, ter optado em ficar de fora hoje, ele que está voltando de uma lesão no próprio gramado sintético do Palmeiras, mais lá no Allianz Parque. Eu sempre ouvi, né, de todos os jogadores, os grandes jogadores que eu joguei junto, a mesma coisa. Olha, a palavra final é do jogador. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Até porque, como o Leblin disse, o Lucas não jogou no gramado sintético hoje, mas tem outros gramados sintéticos, como é que faz? Não vai jogar em nenhum? Estamos falando no mínimo de 9 pontos, né? Exatamente. Palmeiras, Sim. Botafogo, Atlético. O Atlético Mineiro são 9, é isso aí. Já falamos em 9 pontos, né? E outra coisa, é um clássico. Tradicional, rivalidade eterna. Como é que você vai poupar o melhor jogador do time contra o seu rival? Eu discordo totalmente. Ô Garrafa, eu me lembro de um Palmeiras e São Paulo em 1985, no Pacaembu, 4-4. Foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida pessoalmente. E o Miller era titular, eram os menudos do Sininho. Só que o gramado do Pacaembu, cara, tinha mais buraco do que grama. Era uma porcaria. Tinha mais buraco do que grama. O Geninho lembra, né? Os caras tinham que dominar a bola. Não tinha muito gramado. O Miller tinha que dominar a bola, driblar o buraco e driblar o adversário. Assim, é um negócio que... O jogador que muda de clube, que é o Dudu agora, que se manifestou contra o gramado sintético. Era contra, agora foi pro Atlético. Eu quero ver agora. Eu acho que, sabe, tem que tomar muito cuidado. O posicionamento é muito cuidadoso, tem que ser. E se não fosse permitido, a FIFA não iria liberar, quer dizer... É autorizado. Não é que estão forçando, fazendo alguma coisa irregular, ilegal. Foi colocado... O que dizem, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem é que o jogador que tem alguma lesão ligamentar, o joelho, o quadril, ou o tornozelo, esse jogador tem alguma dificuldade um pouco maior pelo piso ser um pouco mais duro. Mais duro. Só isso.
Mas é o que o Miller falou. Quem, naquele tempo ali atrás... Sim. O futebol primeiro era um futebol pegado, não era um futebol de cercar, não. E a arbitragem deixava seguir o jogo. Era um futebol de chega aqui, vamos lá. Pegou a bola, continuou, toca. É isso aí. E isso aí, ia jogar nesse interiorzão aí. Nossa Senhora. Não tinha essa manutenção Parecia que a pista de hoje motocross, a né, CBF ou a federação ou os clubes contratam para alguém cuidar do seu gramado. Era o clube que tinha funcionário. É isso aí. E era assim, acabava o jogo, o cara vinha aqui com carriolinha, com pá e areia. Para tampar os buracos. E daqui a pouco o pau cantava. E querendo ou não, a bola rolava bonito. Agora, né, Zé Paz? Quem começou muito pressionado, chegou 25 milhões e tal, e não faz gol, e não faz gol, e não faz gol, acumula. Agora, os gols estão saindo e o Vitor Roque fez o gol da vitória. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance. Pode ir já ilustrando o lance. Mas o Zé conversou com o Vitor Roque aí na zona mista. É isso, Zé Paz? Perfeitamente, meu querido Osmar Garrafa. Aliás, o terceiro gol, né, do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, ele que demorou para marcar o primeiro, marcou contra o Vasco, depois marcou na sequência contra o Cerro Porteño lá no Paraguai pela Conmebol Libertadores e hoje entrou no segundo tempo e marcou o gol que deu a vitória e manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele passou aqui na zona mista, a princípio não conversaria com a imprensa, mas aí a gente pediu, ele parou atenciosamente, conversou conosco e falou sobre esse gol e mais do que isso, viu, meu querido Osmar Garrafa, sobre a comemoração efusiva ali, porque num primeiro momento a arbitragem de campo, ela invalida o gol e depois o VAR confirma o gol de Vitor Roque do Tigrinho aqui na Arena Barueri. Então vamos conferir aí o camisa 9 do Verdão aqui no Mesa Redonda. Pode rodar. O nosso grupo é muito unido, é muito trabalhador também, trabalhamos bastante, com muita humildade. E eu acho que é isso, é a força do nosso grupo, é um ajudando cada um e por isso é os resultados dentro de campo e tá dando tudo certo, graças a Deus. Tá aí a palavra do Vitor Roque aqui. O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, sobre esse momento do Tigrinho. Se você quiser, a gente pode colocar aí no ar, mas eu devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa. Fique à vontade aí para colocar o auxiliar técnico do Palmeiras. Não é com você mesmo, Zé. Dê aí uma introdução para que possamos ouvir o João Martins, que ele, repito, no lugar do Abel, na coletiva o Abel foi expulso. O João Martins também falou do Vitor Roque, que estava sendo muito, muito cobrado por todos. Por parte da torcida, pela imprensa. E agora o menino desencanta e faz um gol importantíssimo que recoloca o Palmeiras na liderança do campeonato. Foi assunto também na coletiva do João Martins, né, Zé? Exatamente isso, um jogador que tem mostrado personalidade, né? Porque mesmo nos momentos mais difíceis, continuou ali batalhando para marcar e marcou. Então diga aí, João Martins. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo, as vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais do lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo ao melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso. O Tigrinho soltou a carta, meu querido Osmar Garrafa. Devolvo para você aí e sigo aqui na Arena Barueri. Segura aí, Zé, você volta já. Coloca, Chile, por gentileza, o lance do gol. Eu quero ouvir aqui os homens dentro de campo, o Chico vai falar. Eu quero a avaliação daqueles que estiveram dentro de campo. Como é que... Porque o Vitor Roque está lá pelo lado esquerdo, ô Geninho. Ele briga, acho que é o Ferrarese, ele com ele? Ele briga até o fim. Fala pra gente desse lance aí, Geninho, por favor. É a característica dele. Como eu disse antes, quem acompanhou ele bem no Atlético Paranaense, principalmente, que foi onde ele se destacou fazendo gol,
O Vitor é uma pessoa que não fica quieta, ele não fica fixo. Ele usa uma força física muito a seu favor, ele é muito forte, ele briga todas, acredita em todas. Então você vai ver ele fazendo o gol pela direita, pela esquerda, pelo meio. Esse é o tipo do gol dele. Do goleiro largar e ele estar ali perto, uma bola enfiada e ele bater. Então, eu acho que isso que o auxiliar do Abel falou, fundamental para a recuperação de um atleta. Em off nós estávamos conversando, eu e o Chico, e eu falando sobre o que é um grupo. O vestiário, né, Julinho? Um grupo, um vestiário fechado. Se você tiver um vestiário fechado, você tem uma chance muito grande. A comemoração, desculpe te interromper, mas a comemoração do Palmeiras demonstrou isso. Né? Os jogadores ali, todos fechado. Envolvidos, importante quem estava no banco ou jogando. É o grupo fechado, deu essa imagem pra gente. Só faltou fazer o poropopó, né? Só faltou. É todo mundo entender que o futebol é um esporte coletivo, ele não é individual. É isso. E se o coletivo não estiver junto, não estiver fechado, não vai andar. A dificuldade é maior. E essa declaração, eu concordo plenamente com ela, foi fundamental para que o atleta, de repente, se recuperasse e fazer aquilo que ele faz. Ele tem 20 anos só. O Vitor Roque é definidor, é um definidor. Tanto que ele toca a bola pro Felipe Anderson e já se apresenta. Ele se apresenta ali. É a sensação de um atacante, porque pode sobrar a qualquer momento. Mas ele é muito forte, né? Esse apoio. É um cara muito forte. Esse é o Tigre, né? Ele parece o Hulk, né? Ele parece o Hulk recuperação do atleta. E isso é normal no Vitor, ele vai continuar fazendo gol. Ele é novo ainda, a tendência dele é... É um 9-9, né? É um 9-9. Esse foi o erro da defesa do São Paulo, em especial do Ferrarese. Você pode ver, o Vitor, ele estava na bola, na jogada com o Vitor Roque. Foi o lance desde o início. Palmeiras cita campo sintético e provoca o São Paulo. Segue tudo igual. O Palmeiras não perdoou o São Paulo após a vitória por 1-0 sobre o rival pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Verdão usou as redes sociais para provocar o rival, que perdeu a invencibilidade no torneio nacional, em jogo que aconteceu na Arena Barueri. O clássico entre Palmeiras e São Paulo neste domingo, 11 de maio de 2025, foi realizado na Arena Barueri, não no Allianz Parque. O jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do Palmeiras por 1-0, com um gol nos acréscimos marcado por Vitor Roque. Público, 29.709 torcedores, recorde na Arena Barueri. Cartões vermelhos, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo. Destaques do jogo. O Palmeiras dominou a posse de bola e criou mais oportunidades, mas enfrentou dificuldades na finalização. O São Paulo adotou uma postura defensiva, buscando contra-ataques, mas também teve dificuldades para ameaçar o gol adversário. Nos acréscimos, após jogada de Felipe Anderson, Vitor Roque aproveitou o rebote e marcou o gol da vitória. Situação na tabela: Palmeiras assumiu a liderança isolada do Brasileirão com 19 pontos. São Paulo permanece com 9 pontos, ocupando a 15ª posição. Próximos compromissos: Palmeiras enfrenta o Bolívar na quinta-feira, 15 de maio, às 19 horas, no Allianz Parque pela Copa Libertadores. São Paulo recebe o Libertad na quarta-feira, 14 de maio, às 21h30, no Morumbi, também pela Libertadores.